Vamos lá então, Guilherme? Vamos lá, Levi. Obrigado. Beleza, então. Imagina, obrigado você, cara. Deixa eu compartilhar aqui. Então, né, pessoal, a ideia aqui é a gente, como o Guilherme fez a introdução aí, vamos falar um pouquinho aí sobre a parte da indústria e o que a gente tem visto aí de novidade, inovação para essa vertical. A apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. A gente vai falar primeiro um pouquinho sobre quem é a Zebra para vocês entenderem o que a nossa empresa faz. Depois a gente vai falar sobre alguns números sobre a indústria, sobre uma pesquisa da Zebra. E posterior a isso, a gente vai entrar na parte das tecnologias da Zebra e como que a gente pode ajudar os nossos clientes a cumprir e a atender as demandas de mercado e as demandas de tecnologia. Tá? Começando aqui falando um pouco da Zebra, a Zebra é uma empresa de mais de 50 anos, atuando aí no mercado de automação e captura de dados. A Zebra é uma empresa extremamente focada, onde a gente só atua com tecnologias voltadas a esse nicho. Né? A gente tem todo tipo de solução que permite a gente identificar, capturar e transmitir as informações através da mobilidade dos nossos dispositivos. Durante esses 50 anos, a Zebra foi fazendo aquisições e junções com algumas empresas bem conhecidas no mercado, como a Symbol, a Motorola e a Scion. Né? E em 2014, com a união de todas essas empresas, a Zebra se tornou a maior empresa do mercado de automação e captura de dados. Outro ponto importante no nosso posicionamento é que a Zebra é uma empresa verticalizada, né? Então toda a nossa linha de produtos ela é voltada desenhada para atender as necessidades de cada vertical. Então quando a Zebra vai falar sobre uma linha de produto de varejo, é diferente quando ela vai falar sobre uma linha de produto de manufatura, que é o que a gente está falando aqui agora. Então a nossa ideia é sempre o quê? Sempre entender o negócio do cliente para a gente trazer as melhores práticas daquela vertical e com isso conseguir desenhar os nossos produtos de uma forma muito mais voltada a trazer ganhos de produtividade dentro da operação de vocês. Outro ponto muito importante é a questão do atendimento da Zebra. A gente trabalha 100% através de canais. Estamos aqui junto com o Animal nesse trabalho. O que a Zebra sempre está trabalhando junto com os canais é a questão de certificação, padronização de atendimento. Para quê? Para que a gente possa transmitir para o nosso canal todo o conhecimento sobre os nossos produtos e eles possam entregar a qualidade Zebra, tanto na parte de produtos quanto na parte de atendimento. Outro ponto bem importante é a questão de atendimento globalizado. A Zebra hoje, ela consegue trazer qualquer tipo de solução que vocês vejam em qualquer parte do planeta, trazer ela para o Brasil. Então, caso vocês tenham, a empresa de vocês tenha matriz ou unidades em outros países, e vocês têm alguma solução da Zebra que vocês acham interessante, é totalmente possível vocês trazerem ela para o Brasil. E o contrário também é verdade, né? Então, imagina que você tenha uma solução aqui no Brasil e unidades da sua empresa em outros países se interessam e querem levar isso para fora. Também é possível. A gente não tem nenhum trabalho de equipamento que é específico por região. A gente consegue atender todas as regiões com todo o nosso portfólio. Na parte da linha de produtos, com as junções que eu mencionei para vocês, a gente tem hoje um portfólio bem extenso, sempre voltado à área de automação e captura de dados, que ele é composto de toda a parte de impressão de código de base, impressoras térmicas, impressoras portáteis, industriais, toda a parte de mobilidade, né? Quando a gente fala de mobilidade, estamos falando dos dispositivos móveis, coletores de dados, a parte de Sensing Scanning, onde entra aqui a tecnologia de RFD e a tecnologia de código de base, a parte de Location, a gente tem uma divisão específica para localização em ambientes fechados, plataforma de dados, todos os nossos dispositivos hoje são conectados a plataformas de dados para questão de monitoramento, gerenciamento, coleta de informação, que isso seja transformado em informações de negócio para os nossos clientes. Toda a parte de software, hoje os nossos equipamentos têm uma camada muito grande de software dentro deles.
onde esses softwares são usados como ferramentas de produtividade, ferramentas de comunicação, ferramentas de gerenciamento dentro dos nossos dispositivos. Isso tanto para os coletores, como para as impressoras, como para os equipamentos de scanner. Toda a parte de serviço, né? Quando a gente fala de serviço, a gente está falando dos serviços dos contratos de manutenção, toda a parte de gerenciamento e também dos serviços agregados do parceiro, na parte de projetos e implantação. Finalizando a linha de supplies, onde a gente tem os mais diversos tipos de supplies, como etiquetas, ribbons e até mesmo tags de RFD, que a gente vai falar sobre algumas dessas aplicações durante a nossa apresentação. Então, esse é o portfólio da Zebra. A gente fala sempre que qualquer coisa que vocês imaginem que precisa ser identificado, que precisa ser automatizado uma captura de informação, a Zebra vai ter alguma solução para vocês. Esse posicionamento da Zebra, baseado em atendimento via canal, trabalhando ao desenvolvimento de produtos, num pensamento verticalizado, atuando fortemente nesse segmento, coloca hoje a Zebra como número 1 em toda a linha de produto que ela trabalha. Isso é bem importante para a gente trazer para os nossos clientes, por quê? Porque quando a gente traz a nossa marca para vocês, os nossos produtos, vocês têm a garantia de que a gente está falando de uma linha de produto de alta performance que vai atender as necessidades de vocês dentro das operações de missão crítica de vocês. Isso aqui é, então, um resumo de quem é a Zebra, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visão geral da Zebra para manufatura. Esse aqui é um estudo que a Zebra fez com os nossos clientes, é um estudo global que cobriu todos os continentes, onde a gente perguntou para os clientes o que eles imaginam no futuro, quais são as expectativas para 2024 com a questão da modernização dentro das empresas, né? Aí aqui a gente vai ver alguns números bem interessantes, como a questão das fábricas inteligentes, o aumento da necessidade de visibilidade, novas tecnologias surgindo para adicionar novos casos de uso dentro do chão de fábrica, crescimento na questão de receita. Isso aqui dá um resumo de tudo que a gente coletou junto aos nossos clientes dentro dessa pesquisa. Indo um pouquinho mais a fundo, né, quando a gente fala de visibilidade, a gente tem que falar de monitoramento, e aí essa informação, cada vez mais existe a necessidade de a gente ter a informação o mais rápido possível, de preferência em tempo real. E como que a gente faz para aumentar a quantidade de monitoramento ou melhorar essa informação? Aumentando os pontos de controle. Essa pesquisa aqui traz um número interessante, né? O quê? Uma migração do que a gente vê de os pontos discretos de 3 a 9, que respondiam por mais de 50% aí das respostas em 2019, virando isso para um aumento significativo de pontos até o momento de monitoramento total do processo da manufatura em tempo real. E para isso, o que é importante? A gente precisa de tecnologias que permitam que a informação coletada, que os apontamentos divididos sejam feitos de forma automatizada e integrado aos sistemas, ao sistema MES, aos sistemas de qualidade, ao ERP da empresa, de forma que que o negócio e a produção andem com as mesmas informações em tempo real. Outro ponto importante é a integração da cadeia. E aí a gente vai falar muito da questão do just-in-time, das notificações de envio, e a gente não só falar da questão do processo, mas também da questão da informação. E aí a gente vai ver um aumento significativo da adoção da tecnologia do ASN, da notificação avançada, né, do Advanced Ship Notes, onde a gente consegue o quê? Enviar documentos eletrônicos de forma padronizada para que essa informação de envio de produto, para controle de todo o just-in-time da linha produtiva, seja feito de forma sincronizada. E aqui entra uma nova variável, que é a tecnologia de RFD, principalmente nos produtos e nas embalagens de transporte de produto. Aí a gente vai
colocar uma nova variável nessa conta, e o que o RFD traz junto, em conjunto com a ASN para o conceito de just-in-time? A questão do físico andando no mesmo tempo do sistêmico. Se eu tenho um portal de RFD lendo um pallet, lendo uma embalagem retornável, e aquela notificação de envio foi em conjunto, eu sei que no momento X físico, saiu um documento e saiu também o físico disso. E quando eu recebo isso, eu consigo depois sincronizar novamente. Isso é bem importante, porque ele consegue alinhar o físico com o sistêmico. Porque a gente poderia ter um envio sistêmico, mas o físico não está alinhado com isso. Né? Então é uma visão que a gente tem bem interessante. Outro ponto que é bem importante é quais são as tecnologias que hoje são vistas como modificadores e que vão transformar o chão de fábrica. A tecnologia número 1 para isso é a mobilidade. É a gente implementar a mobilidade em toda a operação de chão de fábrica. Um ponto importante, quando a gente falava muito de mobilidade no passado, dentro da fábrica a gente sempre via a parte de coleta de informação, de computação móvel, voltada à operação logística, seja recebimento, matéria-prima, seja a parte de produto acabado. Agora a gente está vendo uma tendência do chão de fábrica mesmo, da operação, da produção, em vez de eu ter computadores fixos, eu ter dispositivos móveis na mão do operador. Dispositivos móveis com o operador. Por qual razão? Porque com a mobilidade eu consigo o conceito de tempo real. Eu sempre gosto de usar como exemplo qualquer coisa que a gente imagine que o operador tem que parar o que ele está fazendo para ir para um computador ou apontar ou consultar uma informação, eu acabei com o meu conceito de tempo real, certo? Temos também a necessidade do rastreamento. Como rastrear um processo. O rastreamento, a gente não está falando de uma tecnologia específica. Pode ser uma tecnologia de localização em tempo real, pode ser RFD, pode ser até mesmo código de base, depende do ponto do processo. O que é importante é o rastrear o que está acontecendo, seja o rastreamento de uma peça, de um ativo ou de um produto. Outra tecnologia que a gente tem visto uma demanda muito crescente é a questão dos vestíveis. A gente vai falar um pouco sobre vestíveis e é aqui entra todo um conceito, não só de equipamento, mas de uso de soluções vestíveis. Eu posso ter um equipamento que normalmente ele não é usado como vestível numa configuração vestível. O importante dessa tecnologia é o quê? Que eu mantenho as mãos do operador livre para que ele possa fazer o processo dele e quando ele vai usar alguma questão de captura de informação ou de consulta a sistema, ele tem isso muito fácil próximo ao corpo dele. E por final, a questão de orientação por voz. A gente vai ver muito a questão de como que a voz está trabalhando como ferramenta de captura de informação, de entrada de dados, de uma forma muito mais simples do que era no passado. Então, essas 4 tecnologias aqui formam as principais tecnologias que estão mudando a questão do chão de fábrica. E aí, qual que é o intuito de tudo isso, pessoal? O intuito de tudo isso é a gente acabar com a questão do papel e caneta. É a gente reduzir de uma forma bem forte a presença do papel e caneta dentro da operação industrial. A gente traz aqui alguns números bem interessantes, onde a gente identifica que dentro de uma operação, os processos de apontamento e coleta de informação ainda são 62% dentro do chão de fábrica feitos de forma manual. E o que a gente está tentando fazer? Trazer esse número para um número de 21%. Então a gente está trabalhando aí numa redução de quase 3 vezes o cenário atual. E outro ponto que é bem crítico é que daqueles 62% que estão baseados em papel e caneta, os outros 38% que sobraram, 50% deles são planilhas eletrônicas. Então, na realidade, não é que é um processo automatizado, é a digitalização de uma ferramenta manual. Eu não estou integrado com sistemas, então a gente tem que trazer esse conceito muito forte. A gente aqui tem uma parte muito casada com o conceito da indústria 4.0, onde a gente traz como principal foco a junção de toda a parte de automação, né, que já acontece há muito tempo,
com a automação das informações em cada ponto do processo. E aí sim eu tenho o conceito de indústria 4.0 bem completo, né? Então as informações elas estão andando junto com o processo produtivo, garantindo que tudo que está acontecendo no chão de fábrica está sendo espelhado em todos os sistemas de monitoramento. Isso é bem importante, né? Eu saber que aquela peça que está sendo carregada naquela linha de produção já foi informada, já tem todas as informações, tanto de processo quanto de produção, sincronizadas, né? Então, pessoal, a gente fez um overview aí de números da manufatura, de como que a gente está vendo essa modificação, dessa transformação digital aí no chão de fábrica. E aí a gente vem agora trazer para vocês assim, o que a Zebra tem de solução, o que nós estamos vendo e trabalhando de forma a agregar para os nossos clientes ferramentas que permitam vocês atingirem e superarem aqueles números que a gente apresentou no estudo, né? Então vamos lá, para onde a gente vai? Na primeira questão, a Zebra está investindo muito em dispositivos inteligentes e conectados. Hoje toda a nossa linha de produto ela é desenhada para que a gente possa cada vez mais integrar esses equipamentos entre eles e com os sistemas dos nossos clientes. Nós vamos falar muito de software, vamos falar de soluções de realidade aumentada, vamos falar de soluções vestíveis, vamos dar alguns exemplos de aplicação, mas tudo isso a Zebra olha como um todo no desenho das nossas soluções. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho, né, de uma grande mudança que a gente tem no chão de fábrica, que é o quê? A migração do sistema operacional. Então, tudo que a gente tinha de mobilidade corporativa e industrial era baseado em Windows Mobile e Windows CE. E devido à descontinuação desse sistema operacional, foi necessário a escolha de um novo sistema operacional para suportar toda a parte de mobilidade. A Zebra tem contato com o Android desde 2011, foi quando a gente começou os desenhos dos nossos sistemas operacionais baseados em Android. Foi uma visão muito importante que a Zebra teve, do que de entender que o ecossistema Windows não ia mais ter avanços, né? E aí a gente foi para um sistema operacional disponível no momento, que era o Android, né? O Android respondia por quase 80% da mobilidade consumer, estava disponível, só que ele tinha algumas questões que a gente teria que entender como fazer essa migração para o mundo empresarial e industrial, que seria a questão de segurança, eu bloquear o acesso do dispositivo, eu não liberar todas as ferramentas do Android para um usuário de chão de fábrica, como que eu faria para instalar aquele dispositivo de forma automatizada, como que eu faria para gerenciar esse dispositivo, como que eu faria para ter ferramentas que evitassem que esse operador acessasse o Google, acessasse o Gmail, né? Então, tinha toda uma camada aí que tinha que ser trabalhada. E para isso a Zebra criou uma tecnologia, que a gente chama de tecnologia Emacs, que são ferramentas que a Zebra inseriu dentro do sistema operacional, que nos permitiu o quê? Criar todo essas lacunas que o Android tinha para o mundo empresarial e industrial. A Zebra criou isso para o nosso sistema operacional. Então a gente tem toda a questão de bloqueio de dispositivo, toda a questão de instalação automatizada, integração com sistemas de gerenciamento, tudo isso numa plataforma de alta performance e totalmente segura, que o cliente pode implementar no chão de fábrica sem a preocupação com a parte de eu vou estar liberando para os meus operadores um sistema operacional que ele tem no celular dele. É totalmente diferente. E em cima dessa tecnologia Max, a Zebra aproveitou a flexibilidade do Android e nós criamos o que a gente chama de Zebra Mobility DNA, que é um conjunto de aplicações e ferramentas que a gente possui, que permite com que um dispositivo voltado para a computação possa ser uma ferramenta de comunicação, possa permitir controle do dispositivo, possa permitir modernização de aplicações, tudo isso numa única plataforma para os nossos clientes, né?
E hoje esse ecossistema, pessoal, ele é composto de mais de 22 ferramentas, né? Cada íconezinho que vocês estão vendo aqui é uma ferramenta diferente, uma voltada para velocidade de configuração, a outra é voltada para instalação, a outra é voltada para acesso, tecnologias de digitação, né? Vou dar um exemplo para vocês, a gente tem um teclado que é desenhar, que você pode desenhar os tipos de tecla que você vai ter na tela, para facilitar a sua entrada de dados. Então, é um portfólio grande de ferramentas, a maior parte delas já faz parte do dispositivo, não tem nenhum custo adicional. E o que a gente compõe não é um produto, a gente sempre fala, a Zebra não tem um equipamento Android, a gente tem todo um ecossistema voltado para empresas, onde a solução é composta do equipamento, mais toda essa camada de software que a gente vai provendo para que os clientes podem ir utilizando durante o uso dos nossos equipamentos. Uma das principais ferramentas que a gente tem é a forma de implantação baseada em Android. Hoje, quando você pensa num celular, você vai pensar que o equipamento você tem que entrar numa Play Store, baixar um aplicativo, ele fica... É difícil você fazer o controle de instalação, você tem que sempre configurar, se você instalou o seu celular, vai instalar o celular da sua família, você tem que instalar um por um. Pensando nisso, a Zebra criou uma ferramenta que permite que você faça a instalação de centenas de dispositivos de uma forma super simples, através de leitura de código de base. Essa plataforma gera as configurações que você precisa, e aí o seu operador do chão de fábrica mesmo, ou o supervisor, lê os códigos de base, e automaticamente o dispositivo se configura, instala as aplicações e deixa ele totalmente preparado para a operação. O equipamento quebrou, foi para manutenção e voltou, quero habilitar ele de novo. Vai fazer o mesmo processo, lê os códigos de base, ele está disponível novamente. Um outro ponto que é muito importante quando a gente fala de Android, e aí todo mundo levanta essa dúvida com a gente, eu tenho um celular Android, e aí todo ano sai uma versão nova, então de 2 em 2 anos eu tenho que trocar o dispositivo, porque as aplicações param de funcionar, não tem mais segurança. Isso é realmente verdade dentro do mundo consumer do Android. O Google hoje ele suporta um sistema operacional por 3 anos apenas. Depois disso, uma versão por apenas 3 anos. Depois disso, ele vai descontinuar esse sistema operacional. O que a Zebra traz para os clientes é um conceito de extensão do sistema operacional. Então, hoje um produto da nossa linha de mobilidade tem vida média para a indústria de 8 a 10 anos. Então, é uma vida bem longa aí. E a gente consegue sim, através do LifeGuard, estender a vida do sistema operacional até o final da vida útil do equipamento. Como a gente faz isso? Através de sistemas de migração de correções. Então, caso tenha uma versão do Android, a mais nova que tiver disponível, e o seu equipamento está 2, 3, 4 versões para trás, só que aconteceu um problema de uma correção de segurança, uma correção de problema que impacta na sua versão anterior, a Zebra vai lá e lança uma atualização que vai manter sempre o seu dispositivo com a mesma capacidade de segurança das versões mais novas do Android. Então você não precisa se preocupar com qual versão de Android que eu estou. Não, a versão de Android que você tiver no dispositivo Zebra vai estar segura dentro do nosso programa do LifeGuard. E outra coisa importante é a instalação de um sistema operacional diferente do mundo consumo que a gente está acostumado, que vem lá o íconezinho, você tem que atualizar o dispositivo, ele é totalmente controlado pelo cliente. A Zebra tem ferramentas de atualização automatizada, mas quem define se vai atualizar e quando vai atualizar é o cliente através de programações e implantações automatizadas. Então nunca vai acontecer do seu chão de fábrica estar operando e acontecer uma atualização no meio da produção. Isso não ocorre dentro da nossa linha de produtos. Tudo bem? O avanço dos dispositivos, eles nos trouxeram algumas possibilidades extras de funcionalidades que antigamente não eram possíveis. Exemplo, hoje quando a gente fala do chão de fábrica, é muito comum na indústria, tanto na parte interna e externa, o uso de rádios comunicadores. Então o operador tem lá o rádio comunicador, onde você tem toda uma infraestrutura de rádios two-way, ou de antenas, ou de rádios ponto a ponto, para comunicação de voz. E também é necessário os computadores para acessar sistemas, para fazer movimentação. Então, o operador precisa de 2 equipamentos. São 2 equipamentos, 2 infraestruturas, 2 baterias.
O que nós criamos foi, devido à capacidade dos equipamentos ter avançado bastante, tanto de processamento como em sistema operacional, é possível, através das ferramentas Workforce Connect da Zebra, transformar um dispositivo de computacional numa ferramenta de comunicação. Através de uma ferramenta chamada PTT Pro, é possível que o seu coletor de dados se transforme no radiocomunicador da sua empresa. E isso usando a mesma infraestrutura de dados que ele usa para acessar o sistema computacional. O que isso quer dizer? Que em cima de uma rede de dados, você consegue implementar voz através de tanto voz quanto mensagens, fotos, e tudo isso ser criptografado e gravado. O que isso vai trazer como uma referência? Ah, isso é como se fosse um Telegram, como se fosse um WhatsApp. Ele é uma ferramenta de comunicação como essas ferramentas de mensageria, com a vantagem do que ele é totalmente empresarial. Você não tem como você liberar acesso para pessoas de fora do seu meio que você não queira liberar esse acesso. Então acabou aquela questão, eu tenho que liberar o WhatsApp para o pessoal da fábrica para mandar informação ou mensagem. A gente sabe, não é possível dentro do WhatsApp você controlar se a pessoa está acessando o grupo da família ou está acessando o grupo do trabalho. Com isso, eu consigo trazer um nível de segurança e um nível de proteção de privacidade da informação da empresa muito grande. Né? Então é uma ferramenta extremamente poderosa e que funciona em conjunto com o mesmo dispositivo. Além dessa ferramenta, também a gente consegue integrar hoje os nossos dispositivos a qualquer PABX IP do mercado. Cisco, Avaya, os abertos Asterisk, transformando o coletor em um ramal móvel. Então, imagina que você quer chamar um funcionário, você quer fazer uma integração via PABX entre os dispositivos, isso também é possível em cima da nossa plataforma de computação. Aí a gente vai trazendo aquele conceito de dispositivo unificado. Então, em vez do operador ter que levar o rádio, mais a bateria do rádio, carregadores do rádio, tudo isso, ele leva um computador, porque o computador ele vai ter que continuar usando. E aí ele consegue eliminar um dispositivo. Então, esse é um conceito de unificar em um único equipamento todas as funcionalidades que o pessoal precisa no campo. Um exemplo muito bom que a gente usa é o pessoal de manutenção. O pessoal de manutenção tem sempre que estar consultando alguém, e aí você, com uma solução dessa, você consegue fazer tanta parte de apontamento no sistema de manutenção, como a parte de uma audiochamada, uma videochamada, qualquer uma das duas tecnologias, com o equipamento em campo. Né? E aí eu poderia eliminar até a necessidade de um notebook nesse caso. Então, estou transformando 3 equipamentos num único dispositivo. Uma outra questão que a gente está trazendo é a modernização das aplicações. Quando a gente fala do chão de fábrica, quando a gente fala de aplicações mais antigas, a gente vai ter aplicações que rodam emulação de terminal, vamos ter aplicações que rodam interfaces browser mais antigas, e esse tipo de solução tem um conceito importante que é o quê? Normalmente são aplicações do tipo client-server muito robustas, onde os servidores são muito robustos, funcionam há muito tempo. E aí, para você fazer uma modernização dessa aplicação, mudando toda a sua infraestrutura, a gente está falando do envolvimento de custos, o envolvimento de novas homologações, o que dificulta muito a modernização dentro do chão de fábrica. Na questão de aplicações de acesso a sistemas de apontamento, de coleta de informação. Em cima da nossa plataforma Android, nós temos algumas ferramentas, né? Tanto para aplicações web como para aplicações de emulação de terminal, que permitem a modernização da aplicação sem que seja feita nenhuma alteração do lado da aplicação servidor. Certo? Como que isso é feito? Isso é feito através da criação de interpretadores que, através da análise de uma página web antiga ou de uma tela de emulador de terminal, eu consigo converter e adicionar as mais diversas tecnologias modernas que a gente tem. Como modernização de uma tela. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui nesses 2 terminais, por trás disso é um emulador de terminal que está rodando. E a gente conseguiu modernizar a tela, trazendo cores
imagens, botões para a tela, facilitando e aumentando a produtividade do operador. E além disso, a gente consegue inserir aplicações de voz em cima de soluções como essa. Então imagina que você tem uma aplicação web e a sua aplicação web hoje não tem voz. É possível, através dos nossos browsers industriais, inserir voz dentro da sua programação. Então, você vai, naquela página web, você vai inserir alguns comandos de voz, ou na sua página de emulação, você vai inserir alguns comandos de voz. Isso hoje é totalmente possível de ser feito. Localização com BLE, então a gente consegue trabalhar todos esses conceitos através de uma modernização da experiência do usuário, independente do seu WMS, independente do seu MES, trabalhando apenas na tratativa dessa informação no cliente que acessa o seu sistema. Eu mencionei para vocês a questão, né, de ferramentas de produtividade, de comunicação e ferramentas de gerenciamento. Então, isso também é um outro ponto muito importante quando a gente fala da questão da operação de mobilidade. Um dos pontos críticos da mobilidade é a parte de baterias, né? E hoje todos os nossos dispositivos possuem uma ferramenta que permite a gestão da bateria de forma centralizada. Então a gente consegue trazer para o cliente não só se a bateria está carregada ou não, mas também se a vida útil da bateria está no final dela ou não. Qual que é a vantagem disso? Você consegue programar a substituição de baterias e aquisição de baterias de uma forma muito mais planejada. E além disso, eu consigo otimizar o meu chão de fábrica, a minha operação, para evitar que o operador pare o que ele está fazendo, impacte na produtividade para trocar de bateria. Essa ferramenta ela vai te trazer essas duas funcionalidades. Gestão da vida útil da bateria como programação de parque e também atuando diretamente com o time de produção para garantir a melhor performance operacional sem que a bateria cause ruptura de produção no meio do turno. Além disso, também temos uma solução bem interessante de localização de dispositivos em ambientes Wi-Fi. Isso é um grande desafio que a gente tinha quando a gente fala de uma planta produtiva, porque são sempre dimensões muito grandes, e aí os nossos clientes traziam essa dificuldade. A gente precisa saber onde foi a última vez que a gente viu esse dispositivo, de um jeito simples, sem usar tecnologias de rastreamento, que são complexas e normalmente têm um custo bem elevado. Então a Zebra lançou uma plataforma free, faz parte dos nossos dispositivos, que permite, num mapeamento simples, ele vai avisar você vai ter uma visão geral de todos os equipamentos que estão conectados, quem está desconectado e qual foi o último ponto de acesso que ele se conectou. Com isso, a gente consegue reduzir muito a área de busca do dispositivo e saber quantos dispositivos estão sendo utilizados e quantos não estão sendo utilizados. Ferramenta bem simples, mas com um ganho de uso dos dispositivos muito grande. E aí a gente entra um pouquinho na nossa linha de equipamentos industriais, né? Então a gente tem aqui o nosso equipamento mais atual que a gente lançou, a linha MC93, que ela é voltada para ambientes industriais de alta performance. Então é um equipamento hoje com o processador mais moderno que a gente tem disponível hoje, tela de 4.3 polegadas, um equipamento que a bateria dele vai atender de 26 a 32 horas de operação. Tem opção para área congelada, para ambientes de câmara fria, para ambientes de cold chain, leitor de longa distância e também traz todos os conceitos de comunicação que eu mencionei para vocês. Então, isso é uma outra questão importante. Toda linha de hardware que a gente passa aqui suporta todos os softwares que a gente apresentou até agora. Isso é muito interessante, que a gente quer. Dependendo do caso de uso do cliente, ele vai ter um dispositivo físico, mas toda a parte de sistemas é a mesma que tem dentro de cada um deles. E aí a gente traz, sempre que a gente fala de um dispositivo da parte industrial, ele está muito ligado à questão de acessórios que a gente tem
para que a solução completa atenda a necessidade do cliente. Então, a gente não vai falar só de um dispositivo, vou falar de baterias, a gente vai falar de carregadores que vão trazer o conjunto, uma solução completa para o cliente. Outro produto que a gente tem trabalhado bastante na parte industrial é a linha do TC8300. Ele é um equipamento conceito onde o desenho dele é voltado para alta produtividade. Ele pesa muito menos que os equipamentos similares da operação dele, e ele tem alguns conceitos de uso diferente. Ele é voltado ao aumento de produtividade. Por exemplo, a tela dele é paralela com o scanner. Então, quando o operador está lendo o código de base, ele já está vendo na tela o que está acontecendo, ele não precisa virar o pulso dele para operar. Ele tem tamanhos reduzidos, então ele é fácil de guardar, eu posso adaptar ele em braço de robô, eu posso adaptar ele dentro de uma empilhadeira, para ele fazer a parte de leitura. Ele tem um conceito de trabalhar no modo vestível, em que ele tem um sensor que detecta a presença do item para ler um código de base. Ele é otimizado para aplicação de voz, tanto de comunicação como de coleta via voz. Bateria de 24 horas. Então, ele é um equipamento com um novo conceito voltado à parte de produtividade. E esses tamanhos dele reduzido permite que ele tenha uma ótima aceitação dos operadores, principalmente com redução de esforço muscular. Então, os operadores têm uma facilidade grande de usar esse equipamento, além de uma facilidade, uma melhora no uso da tecnologia. Entramos agora no que a gente fala das soluções vestíveis. Então, como eu mencionei para vocês, eu nunca vou falar de um produto vestível dentro da linha Zebra, eu vou falar de soluções. As soluções são compostas tanto de computadores, como scanners de código de base, ring scanners, que a gente fala que são scanners que ficam presos ao dedo. Esse tipo de conceito tem aumentado a procura cada vez mais. Por quê? Porque ele facilita a operação, deixando que o operador esteja com as mãos livres. Os fones de ouvido, tanto para comunicação como para entrada de dados de forma via voz. E aí a gente começa a montar essas soluções. Então aqui eu vou estar dando um exemplo para vocês. Um scanner de dedo com um computador de braço que pode ser integrado via Bluetooth. Levi, a gente tem aqui um coletor que é no formato GAN, só que a gente queria aproveitar ele para usar ele numa operação e a gente entende que o conceito do Ring Scanner ia nos dar produtividade. É possível? Sim, é possível. Por isso que eu falo para vocês, a gente nunca vai falar de um equipamento vestível, vou falar de uma solução vestível. O TC8300 que eu apresentei para vocês, ele funciona muito bem nesse conceito. Ele é um equipamento no formato GAN, mas ele funciona integrado com um dispositivo desse, pode estar preso numa empilhadeira, numa paleteira, e vocês fazerem a parte de coleta com um ring scanner. Aqui é o exemplo que eu estava mencionando para vocês, o 8300 preso numa paleteira, e aqui o operador não está nem usando um ring scanner, ele está usando o próprio scanner do coletor, apresentando essa caixa para que ela seja lida de uma forma automatizada. Então, a gente entra nessa questão do conceito vestível. E aí, por final, do que a gente fala de soluções vestíveis, entra o conceito de óculos que a Zebra está trazendo aqui agora para o mercado. O HD 4000, que é o nosso produto de, vamos dizer, realidade aumentada, realidade expandida, expansão de tela, a gente tem várias funcionalidades onde ele vai atuar. Ele traz para a gente uma nova conceito de hands-free. O que acontece é que ele é um acessório, esse dispositivo ele não é um computador, como a maior parte dos óculos, ele é um acessório que pode se conectar nos nossos dispositivos móveis. Com isso, a gente aumenta muito a flexibilidade do cliente. Então, eu não estou pensando agora em ter um óculos, a minha aplicação não está pronta para isso, mas no futuro eu quero implementar. Você usando a linha de produtos da Zebra é possível fazer isso, porque quando você implementar isso, você pode adicionar esse óculos na operação. O óculos é baseado em uma tela que fica disponível no olho do operador, ele pode ser usado no alterado de posição de olho, é uma solução voltada ao mercado industrial. IP67, queda no concreto 1,80 m, voltado para ambientes de alta disponibilidade e missão crítica. Falamos um pouco da parte de mobilidade, a gente vai falar um pouquinho de captura de dados, o que a gente tem visto que tem mudado. A primeira questão é a adoção do código de base de uma forma extensiva.
Os leitores 2D nos permitiram algumas aplicações, como códigos de micro tamanho, códigos DPM, que é uma tendência grande quando a gente fala da indústria automotiva, de códigos de marcação da peça. A gente tem hoje tecnologia que permite a leitura desses códigos. E mesmo quando a gente fala de código de barras normais, a gente vê que tem tido muita evolução. Hoje, dentro da indústria, a gente tem vários cenários onde eu preciso ler vários códigos de barras ao mesmo tempo. E o operador hoje que define qual código ele tem que ler, e aí tem a questão de erro de leitura, o sistema vai bloquear quando ele lê errado, vai, mas eu já estou impactando na produtividade. O que a Zebra fez? Nós desenvolvemos softwares que rodam dentro dos scanners, que quando o operador aponta para aquela etiqueta, o scanner consegue identificar qual é a etiqueta e qual código ele precisa ler da etiqueta. Então imagina que nesse exemplo que a gente está dando aqui, a gente precisa ler o número de série e o part number. O leitor vai ler todos os códigos, mas ele vai mandar para o seu sistema só o part number e o serial. Imagina que numa outra estação de produção você precisa do e-mail. E aí aquele scanner configurado para outra estação consegue ler a mesma etiqueta e enviar somente o e-mail para frente. Então a gente otimiza a operação, reduz a quantidade de leituras, trazendo o quê? Um ganho de produtividade. Isso é o que? É um software à parte? Não, nada disso. É uma programação que a gente roda dentro dos scanners para fazer esse tipo de inteligência. A mobilidade, ela não está só voltada ao lado de computadores, né? Na parte de impressoras, a gente também trabalha bem forte a questão de como que a gente faz para gerar uma informação em tempo real, seja para uma operação de cross-docking, seja para uma identificação de pallet, seja para reimpressão de etiqueta. Imagina que eu consigo trazer dentro das impressoras de portáteis a identificação para o tempo real. Então, eu terminei meu pallet, vou gerar o pallet, a etiqueta de pallet, eu gero a etiqueta junto, o operador gera a etiqueta e já aplica a etiqueta no pallet. Eu reduzo todo o tempo de deslocamento, todo o tempo que ele pararia para fazer a parte de impressão. RFD, quando a gente fala da tecnologia de radiofrequência, a gente vai falar, poderia ser uma apresentação só sobre RFD. O que a gente gosta de destacar são os casos de uso que a gente tem visto dentro da indústria. A gente tem visto muita coisa de gestão de ativos, gestão de EPI e com segurança de funcionário. E aí, segurança de funcionário, a gente pode falar da questão de normas de segurança ligadas à EPI, a pessoa está entrando numa certa área, quais EPIs que estão, ela está usando todos os EPIs necessários, tempo de permanência, quando eu falo da indústria alimentícia, o tempo de a NR36, que controla o tempo que o funcionário tem que ficar dentro da câmara fria e o tempo que ele tem que ficar fora, o RFID funciona muito bem para isso. E agora, com o advento da pandemia, com essa necessidade de controle na volta dos funcionários, a tecnologia de RFID pode ser uma ferramenta muito importante para quê? Principalmente para rastrear as pessoas em pontos estratégicos da empresa, da planta produtiva e saber quais pessoas passaram juntas naquele portal. E se essas pessoas passaram naquele ponto, se uma delas estava contaminada, quais foram as pessoas que estavam próximas dela naquele momento. Então, esse tipo de inteligência é possível a gente ir adicionando. E também a questão da gestão de embalagens retornáveis. Quando a gente fala da indústria, a gestão da embalagem retornável ela é muito ampla dentro da indústria e ela traz um benefício muito grande. Então, a gente tem aí todo um portfólio de soluções que, dentro das soluções de RFID, conforme eu mencionei, é um mundo à parte que a gente tem que entender o projeto como um todo, mas o importante é vocês saberem que a Zebra tem hoje portfólio completo, que vai de leitores fixos, leitores móveis, impressoras e até mesmo tags de RFID de alta performance. Hoje a Zebra consegue entregar os tags de melhor performance do mercado na questão de distância de leitura e acuracidade de leitura. Quando a gente fala de indústria, a gente tem sempre a questão das redes industriais. As redes industriais, elas compõem uma parte muito importante da questão de comunicação e principalmente de performance do chão de fábrica. E a integração entre scanners e impressoras de código de barras que estão voltadas mais à informação, mais à coleta de dados, não à parte de automação industrial, sempre foi um desafio. A Zebra desenvolveu uma solução que a gente chama de Zebra Network Connect,
que permite que eu conecte diretamente nas redes industriais os nossos equipamentos, tanto impressoras quanto scanners, e transforme a programação desses equipamentos, que normalmente estão ligados a servidores de TI, eu tenho que ter uma integração via gateway, eu tenho que ter um ponto na rede de TI dentro da indústria, em equipamentos industriais, que são vistos pelo sistema supervisório, que são controlados por toda a programação industrial, tanto Rockwell quanto Siemens, dentro de uma operação full TA. Né? Então é bem interessante isso, porque e são os mesmos equipamentos que a gente tem hoje, são o quê? Drivers que a gente fornece para instalar dentro das impressoras ou conversores para os scanners, que permite essa conexão direta, eliminando toda a questão de gateway e outro tipo de interação que não seja com a rede industrial. Uma tendência grande que a gente tem visto dentro da planta produtiva, principalmente, é a inserção de tablets e tablets que tenham uma demanda, requisitos especiais. Né? Sempre que a gente fala de tablet, pessoal, a primeira ideia é pôr um Samsung, um Lenovo, um tablet consumer na linha de produção. E a gente sabe que tem alguns pontos críticos, como robustez mecânica, autonomia de bateria, brilho de tela, que eles não atendem à necessidade. Então, existe a demanda, que é a tela grande, que permita o acesso, mas faltava esse tipo de solução. O que a Zebra está trazendo é um portfólio completo, desde tablets empresariais, que a gente fala de simples robusto, até os tablets ultra robustos, onde a gente consegue atender vocês tanto em operações móveis, como um tablet para um sistema de qualidade, a parte de manutenção, para ver um desenho técnico, como equipamentos de ultraprocessamento para substituir um notebook industrial, para substituir um desktop que está na linha de produção, e que tem toda a questão de problema de HD, de ventiladores, que um tablet, por ser selado, por trabalhar com toda uma tecnologia fanless, não apresenta. E nesse cenário aqui, a gente tem tanto a plataforma em Android quanto a plataforma em Windows. Né? A gente tem tablets que variam a autonomia de bateria deles de 6 horas até 24 horas. E o que é interessante na linha tablets, pessoal, é a quantidade de acessórios que a gente tem hoje. Hoje, os nossos tablets, eles conseguem ser os equipamentos mais versáteis que a gente tem. Eu posso ter um tablet para mobilidade, eu posso ter esse mesmo tablet instalado numa empilhadeira, eu posso ter esse mesmo tablet instalado numa estação desktop, eu posso ter esse tablet instalado num crane de transporte, posso ter esse tablet com leitor de código de barras acoplado, bateria para rodar 24/7. É uma solução totalmente completa, que atende diversos cenários, diversos casos de uso. Então, a gente tem visto uma procura muito grande por soluções do que a gente chama de big screen. Né? Então, pessoal, era isso que a gente queria passar aqui para vocês hoje, passar esse cenário rápido aí do que está acontecendo na indústria e como que a Zebra tem trazido soluções, tem trazido novas tecnologias que permitem vocês aumentar a produtividade e no que está ligado à captura de informação, no que está ligado à identificação, como a Zebra ajuda vocês naqueles números que a gente apresentou no começo. Né? Aí agora, gente, a gente vai abrir uma sessão aí para algumas perguntas, para caso alguém tenha algumas perguntas para fazer. Eu chamo o Guilherme aí para participar junto aí para ver a parte das perguntas. E aí a gente encerrar aí. O Sérgio mandou uma pergunta aqui muito boa e eu não soube responder. Aí, fala aí. A ajuda é fundamental aqui. Ele perguntou aqui da questão do TC83, se ele possui modem para conexão 3G ou 4G. Eu busquei na lista de acessórios aqui, quando você falava, eu não encontrei. Não, o TC8300 ele é um dispositivo apenas para ambientes WLAN. Né? A linha que a gente tem para ambientes celulares seria no mesma classificação técnica de robustez, de processador, seria o TC77. Ok. Tá? Justamente o equipamento, acho que a gente está com você lá nas homologações aí. Mas não tem então, né, Levi? Não tem. O TC8300 não. Ele é voltado para o ambiente WLAN, que a gente fala. Beleza. Fechado. Tranquilo, Sérgio? Qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Beleza, Levi. Então, eu vou abrir minha tela aqui para compartilhamento. Tá? O Wellington... Tá perguntando aqui, acabei de ver, Isso. Desculpa. Vocês têm algum app customizado para conectar o TC8000 ao SAP?
Então, a gente Isso é fácil. a gente tem, assim, hoje o SAP, seja a conexão via emulação de terminal, seja o acesso via o ITS Mobile ou o SAP Fiori via browser, a gente tem tanto um browser que pode te ajudar na customização das telas, como também o browser pode ajudar customizações de tela via acesso ao browser. Então, sim, a gente tem ferramenta tanto para um acesso via emulação quanto para o acesso via browser. Perfeito, Wellington. E nosso time aqui está bem apto a ajudar nessa comunicação aí, utilizando essas ferramentas que o Levi comentou, muito boas, tá? Enterprise Browser realmente é uma solução muito, muito interessante para quem usa SAP e que faz adaptação de tela, sem ter que mexer no SAP. O Enterprise Browser ele ajuda demais aí em vários projetos que a gente desenhou ano passado e nesse ano. O Enterprise Browser é uma solução realmente muito boa. Beleza, Levi, acho que a gente conseguiu responder a todos aí, cara. Tá, legal. Então, a gente agradece a todo mundo aí, e aí a gente segue com a agenda na quinta-feira, então. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter mais um fórum sobre logística. E é interessante também até o pessoal da indústria participar também. Muito bom. Levi, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Abraço, tchau, tchau.